Maharaj Nimi. tá? O Néctar da Devoção, capítulo 7, evidências referentes aos princípios do serviço devocional. Aceitar o refúgio de um mestre espiritual autêntico. No Srimad Bhagavatam, para Buda, diz a Maharaja Nimi, por favor, meu querido rei, esteja certo de que no mundo material não há felicidade. Pensar que existe felicidade aqui é simplesmente um engano, porque este lugar é repleto unicamente de condições miseráveis. Qualquer pessoa que esteja seriamente desejosa de alcançar a verdadeira felicidade deve buscar o mestre espiritual autêntico e abrigar-se nele por meio da iniciação. A qualificação de um mestre espiritual é que ele deve ter compreendido a conclusão das Escrituras, deliberando e argumentando, e deste modo ser capaz de convencer outras pessoas acerca dessas conclusões. Deve-se concluir que tais personalidades grandiosas que se abrigaram na divindade suprema, negligenciando todas as considerações materiais, são mestres espirituais autênticos. Todos devem tentar encontrar um de tais mestres espirituais autênticos a fim de cumprir a missão de suas vidas, que é transferir-se ao plano da bem-aventurança espiritual. O significado do verso é que não devemos aceitar como mestre espiritual alguém que seja o tolo número um, que não tenha nenhuma instrução em concordância com as injunções escriturais, cujo caráter seja duvidoso, que não siga os princípios do serviço devocional, ou que não tenha dominado a influência dos 6 agentes do gozo dos sentidos. Os 6 agentes do gozo dos sentidos são a língua, os órgãos genitais, o estômago, a ira, a mente e as palavras. Qualquer pessoa que tenha se habituado a controlar esses 6 agentes pode fazer discípulos em todo o mundo. A aceitação de semelhantes mestre espiritual é o ponto crucial para se avançar na vida espiritual. Não resta dúvida de que a pessoa que tiver a fortuna de se abrigar em um mestre espiritual autêntico certamente cruzará o caminho da salvação espiritual. Aceitar a iniciação do mestre espiritual e receber instruções dele. O sábio Prabhupada continuou falando ao rei como segue: Meu querido rei, um discípulo tem que aceitar o mestre espiritual não somente como mestre espiritual, mas também como representante da suprema personalidade de Deus e a superalma. Em outras palavras, o discípulo deve aceitar o mestre espiritual como Deus, porque o mestre espiritual é a manifestação externa de Krishna. Isto é confirmado em todas as escrituras, e o discípulo deve aceitar o mestre espiritual como tal. Deve-se aprender o Srimad Bhagavatam com seriedade e com todo o respeito e veneração pelo mestre espiritual. Ouvir e falar o Srimad Bhagavatam é o processo religioso que nos eleva à plataforma de servir e amar a suprema personalidade de Deus. O discípulo deve ter sempre a atitude de satisfazer o mestre espiritual autêntico, em consequência do que compreenderá com muita facilidade o conhecimento espiritual. E isto está confirmado nos Vedas, e, mais adiante, Rupa Goswami explicará que tudo se revela muito facilmente para uma pessoa que tenha fé inabalável em Deus e no mestre espiritual. Servir o mestre espiritual com fé e confiança. Com respeito a aceitar a iniciação do mestre espiritual, no Srimad Bhagavatam, o Senhor Krishna declara: Meu querido Uddhava, o mestre espiritual não deve ser aceito somente como meu representante, mas também como eu mesmo. Ele jamais deve ser considerado no mesmo nível que um ser humano comum. Jamais se deve ter inveja do mestre espiritual como às vezes se tem de um homem comum. O mestre espiritual deve sempre ser visto como representante da suprema personalidade de Deus. E servindo o mestre espiritual, poderemos servir todos os semideuses. Seguir os passos de pessoas santas. No Shraddha Purana, aconselha-se que um devoto tome como modelos acharyas e as pessoas santas do passado, porque caso procedamos dessa maneira, podemos alcançar os resultados desejados sem haver a possibilidade de nos lamentarmos ou nos frustrarmos em nosso progresso. Na escritura conhecida como Brahma Yamala, declara-se o seguinte: se uma pessoa quiser fazer-se
passar por um grande devoto sem seguir as autoridades das escrituras reveladas, suas atividades jamais a ajudarão a progredir em serviço devocional. Em vez disso, ela simplesmente criará distúrbios para aqueles que estudam sinceramente o serviço devocional. Aqueles que não seguem estritamente os princípios das escrituras reveladas são conhecidos geralmente como sarradias, os quais julgam que tudo é barato, os quais têm as suas próprias concepções inventadas e os quais não seguem as injunções das escrituras. Tais indivíduos simplesmente criam distúrbios na execução do serviço devocional. A esse respeito, pode ser que aqueles que não prestam serviço devocional e que não se interessam pelas escrituras reveladas levantem objeção. Temos exemplo disso na filosofia budista. O Senhor Buda apareceu na família de um rei kshatriya de alta classe, mas sua filosofia não estava de acordo com as conclusões védicas e por isso foi rejeitada. Sob o patrocínio de Maharaja Ashoka, um rei hindu, a religião budista se espalhou por toda a Índia e pelos países vizinhos. Entretanto, após o aparecimento do eminente mestre Sankaracharya, o budismo foi expulso das fronteiras da Índia. Algumas vezes, os budistas ou outros religionários que não se interessam pelas escrituras reveladas dizem que muitos são os devotos do Senhor Buda, que manifestam serviço devocional ao Senhor Buda e que, em razão disso, devem ser considerados devotos. Em resposta a tal argumento, Rupa Goswami diz que os adeptos de Budas não podem ser aceitos como devotos. Embora se aceite que o Senhor Buda é uma encarnação de Krishna, os adeptos de tal encarnação não são muito avançados no conhecimento que têm dos Vedas. Estudar os Vedas significa chegar à conclusão da supremacia da personalidade de Deus. Por conseguinte, qualquer princípio religioso que negue a supremacia da personalidade de Deus não é aceito e é considerado ateísmo. Ateísmo significa opor-se à autoridade dos Vedas e depreciar os grandes acharyas que ensinam as escrituras védicas, para o benefício das pessoas em geral. Então, no Srimad Bhagavatam, o Senhor Buda é aceito como uma encarnação de Krishna. Mas no mesmo Srimad Bhagavatam, declara que o Senhor Buda apareceu para confundir a classe de homens ateístas. Portanto, como se destina a confundir os ateístas, a filosofia dele não deve ser aceita. Se alguém perguntar por que haveria Krishna de propagar princípios ateístas, a resposta é que a Suprema Personalidade de Deus desejava acabar com a violência que estava, à época, sendo cometida em nome dos Vedas. Os assim chamados religionários estavam aproveitando-se falsamente dos Vedas para justificar atos violentos, como, por exemplo, o consumo de carne, e o Senhor Buda veio de sorte a afastar as pessoas caídas de tal interpretação falsa dos Vedas. Ademais, o Senhor Buda pregou para os ateus a doutrina ateísta de modo que os seguissem e, através de tal artimanha, fossem levados a prestar serviço devocional ao Senhor Buda ou Krishna. Indagar a respeito dos princípios religiosos eternos. No Narada Purana, afirma-se: se o indivíduo é realmente muito sério em relação ao serviço devocional, todos os seus objetivos serão alcançados sem demora alguma. Estar disposto a abandonar para a satisfação de Krishna tudo o que é material. No Padma Purana, afirma-se: a opulência de Vishnaloka, o reino de Deus, aguarda aquele que abandonou o seu gozo sensório material e aceitou os princípios do serviço devocional. Residir em um local sagrado. No Skanda Purana, também se diz que a elevação aos Vaikuntha-lokas e todos os benefícios de Sarupya Mukti, o privilégio de ter as mesmas características do corpo de 4 braços de Narayana
estão aguardando aquele que tenha vivido em Dwaraka durante 6 meses, um mês ou mesmo uma quinzena. No Brahma Purana, declara-se: não se pode descrever devidamente o significado transcendental de Purushottama Kshetra, a área de 200 quilômetros quadrados do Senhor Jagannatha. Mesmo os semideuses dos sistemas planetários superiores consideram que os habitantes de Jagannatha Puri possuem exatamente as mesmas características corpóreas que uma pessoa possui em Vaikunta. Isto é, os semideuses consideram que os habitantes de Jagannatha Puri têm 4 braços. Quando houve um encontro de grandes sábios em Naimisaranya, Sutta Goswami esteve ali recitando o Srimad Bhagavatam e exprimiu a importância do Ganges, como segue: as águas do Ganges estão sempre transportando a fragrância da Tulasi, oferecida aos pés de lótus de Shri Krishna. Em decorrência do que as águas do Ganges correm sempre a disseminar as glórias do Senhor Krishna. Para onde quer que as águas do Ganges corram, tudo será santificado, tanto externa quanto internamente. Aceitar apenas o que é necessário. No Narada Purana, indica-se: o indivíduo não deve aceitar mais do que o necessário. Caso seja sério no que diz respeito a prestação de serviço devocional, isso quer dizer que não devemos negligenciar os princípios do serviço devocional, nem devemos aceitar as regras do serviço devocional que sejam mais do que o que podemos executar facilmente. Pode-se, por exemplo, dizer que devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna com nossas contas de japa pelo menos 100.000 vezes ao dia. Contudo, caso isso não seja possível, devemos reduzir o nosso cantar de acordo com a nossa própria capacidade. Em geral, recomendamos que nossos discípulos cantem o mínimo de 16 voltas ao dia, com as suas contas de japa, e esta prescrição deve ser cumprida. Caso, entretanto, o indivíduo não seja capaz de cantar sequer 16 voltas, ele deve compensar no dia seguinte. Não devemos deixar de manter-nos fiéis ao nosso voto. Se não observamos isso estritamente, não resta dúvida de que seremos negligentes. Isto é ofensivo no serviço ao Senhor. Se nós alentarmos ofensas, não seremos capazes de progredir no serviço devocional. É melhor que fixemos um princípio regulador de acordo com nossa própria capacidade e então observemos esse voto sem falta. Isso fará com que avancemos na vida espiritual. Observar o jejum em Ekadashi. No Brahma Vaisvarta Purana, afirma-se que aquele que observa jejum no dia de Ekadashi livra-se de todas as espécies de reações a atividades pecaminosas e avança na vida piedosa. O princípio básico não é simplesmente jejuar, mas sim aumentar nossa fé e nosso amor por Govinda, ou Krishna. O verdadeiro motivo para se jejuar em Ekadashi é reduzir ao mínimo as exigências do corpo e ocupar nosso tempo no serviço ao Senhor, cantando ou executando algum serviço similar. A melhor coisa a fazer em dias de jejum é se lembrar dos passatempos de Govinda e ouvir constantemente seus santos nomes. Oferecer respeito às figueiras de Bengala. No Shakanda Purana, indica-se que um devoto deve oferecer água à planta Tulasi e às árvores Amalaka. Ele deve oferecer respeito às vacas e aos brahmanas, e deve servir os Vaishnavas oferecendo-lhes respeitosas reverências e meditando nele. Todos esses processos ajudarão o devoto a reduzir as reações às suas atividades pecaminosas do passado. Abandonar a companhia de não devotos. Certa vez, o Sr. Chaitanya foi indagado por um de seus devotos chefes de família sobre qual deve ser o comportamento geral de um Vaishnava. A este respeito,
O Sr. Chaitanya respondeu que um Vaishnava deve sempre abandonar a companhia de não devotos. Em seguida, ele explicou que há duas classes de não devotos. Uma é contra a supremacia de Krishna, ao passo que a outra é excessivamente materialista. Em outras palavras, aqueles que buscam a gratificação material e aqueles que são contra a supremacia do Senhor são chamados Avaishnavas. Avaishnavas, sendo que devemos evitar estritamente a companhia deles. No Katyayana Samhita, afirma-se que, mesmo que uma pessoa seja obrigada a viver dentro de uma jaula de ferro ou no meio de um fogo ardente, é preferível ela aceitar semelhante condição a viver com não devotos, que são completamente contra a supremacia do Senhor. De forma similar, no Vishnu Rahasaya, há uma declaração cujo significado é que é preferível abraçar uma serpente, um tigre ou um crocodilo a se associar com pessoas que adoram diversos semideuses e que são impelidas por desejos materiais. Nas escrituras, instrui-se que podemos adorar determinados semideus caso desejemos alcançar algum benefício material. Aconselha-se, por exemplo, que adoremos o Deus Sol. Caso desejemos nos livrar de uma condição doente. Para se conseguir uma bela esposa, pode-se adorar a esposa do Sr. Shiva. E para se conseguir educação avançada, pode-se adorar Sarasvati. De forma similar, no Srimad Bhagavatam, há uma lista para os adoradores de todos os semideuses de acordo com os diferentes desejos materiais. Porém, embora todos esses adoradores pareçam ser ótimos devotos dos semideuses, são considerados não devotos. Não é possível aceitá-los como devotos. Os Mayavadis, impersonalistas, dizem que se pode adorar qualquer forma do Senhor e que não há diferença porque, de qualquer maneira, alcança-se o mesmo destino. No Bhagavad Gita, entretanto, afirma-se claramente que aqueles que adoram os semideuses alcançarão por fim apenas os planetas desses semideuses, ao passo que aqueles que são devotos do próprio Senhor serão promovidos à morada do Senhor, o reino de Deus. O Gita, por conseguinte, condena os adoradores de semideuses. Descreve-se que, devido a seus desejos luxuriosos, perderam sua inteligência em consequência do que cai no hábito de adorar os diferentes semideuses. Assim, os adoradores de semideuses são fortemente condenados no Vishnu Rahasaya, onde se declara que é melhor viver com os mais perigosos animais do que se associar com tais pessoas. Não aceitar discípulos inaptos, construir muitos templos ou ler muitos livros. Outra censura é que o indivíduo pode ter muitos discípulos, mas não deve atuar de modo a ficar obrigado a algum deles, por alguma ação particular ou algum favor. Ademais, não deve ser muito entusiasta por construir novos templos. Tampouco deve ser entusiasta por ler vários tipos de livros, salvo obras que conduzem ao avanço no serviço devocional. Em termos práticos, se uma pessoa ler com muito cuidado o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o ensinamento do Sr. Chaitanya e o Néctar da Devoção, isso lhe dará conhecimento suficiente para compreender a ciência da consciência de Krishna. Não é preciso dar-se ao trabalho de ler outros livros. No Srimad Bhagavatam, Narada Muni, enquanto discute com Maharaja Yudhishthira as variadas funções das diferentes ordens da sociedade, menciona especialmente as regras para os sannyasis, aqueles que renunciaram a este mundo material. O indivíduo que tem aceitado a ordem de vida sannyasa está proibido de aceitar como discípulo alguém inapto. O sannyasi deve, em primeiro lugar, examinar se o possível discípulo está buscando sinceramente a consciência de Krishna. Caso não esteja, não se deve aceitá-lo. Contudo, a misericórdia sem causa do Sr. Chaitanya é tão grande que ele aconselhou que todos os mestres espirituais autênticos falassem sobre a consciência de Krishna em toda a parte. Assim, na linha do Sr. Chaitanya,
Até os sannyasis podem falar sobre a consciência de Krishna em todo lugar. E caso haja alguém que se sinta seriamente inclinado a tornar-se discípulo, o sannyasi sempre o aceita. A questão é que, caso não se aumente o número de discípulos, não há propagação do culto da consciência de Krishna. Algumas vezes, portanto, mesmo correndo em riscos, um sannyasi na linha de Chaitanya Mahaprabhu poderá aceitar até mesmo um indivíduo que não esteja completamente apto a tornar-se discípulo. Mais tarde, pela misericórdia desse mestre espiritual autêntico, o discípulo gradualmente se eleva. Se alguém, entretanto, aumenta o número de discípulos simplesmente em troca de algum prestígio ou honra falsa, certamente cairá no que diz respeito à execução da consciência de Krishna. Da mesma forma, um mestre espiritual autêntico não tem que ler muitos livros, simplesmente para mostrar sua competência ou para ganhar popularidade, fazendo conferências em diferentes lugares. Todas essas coisas devem ser evitadas. Também se declara que um sannyasi não deve ser entusiasta por construir templos. Podemos ver na vida de vários acharyas na linha de Sri Chaitanya Mahaprabhu que eles não são muito entusiastas por construir templos. Contudo, se alguém se apresentar querendo oferecer algum serviço, os mesmos acharyas relutantes incentivarão tais servos a construírem templos dispendiosos. Por exemplo, Maharaja Mansi, o comandante supremo do imperador Akbar, ofereceu um favor a Rupa Goswami, e este lhe instruiu que construísse um grande templo para Govindaji, o qual foi imensamente dispendioso. O mestre espiritual autêntico, portanto, não deve tomar pessoalmente para si nenhuma responsabilidade de construir templos. Mas se algum devoto tiver dinheiro e quiser despendê-lo no serviço a Krishna, um acharya como Rupa Goswami poderá utilizar o dinheiro do devoto com o fim de construir um belo e suntuoso templo para o serviço do Senhor. Infelizmente, é costumeiro alguém inapto a tornar-se mestre espiritual, ao aproximar-se de pessoas ricas pedindo que essas contribuam para a construção de templos. Se mestres espirituais incompetentes utilizam-se desse dinheiro para viver confortavelmente em templos suntuosos, sem realmente fazer nenhum trabalho de pregação, isto é inaceitável. Em outras palavras, um mestre espiritual não precisa ser muito entusiasta por construir edifícios para templos simplesmente em nome de um assim chamado avanço espiritual. Sua primeira e mais importante atividade deve ser, antes de tudo, pregar. No atinente a isso, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja recomenda que um mestre espiritual publique livros. Caso se tenha dinheiro, em vez de construir templos dispendiosos, deve-se despender as finanças pessoais na publicação de livros autorizados em diferentes idiomas, a fim de se propagar o movimento da consciência de Krishna. Honestidade nas relações ordinárias e equanimidade diante de ganhos e perdas. No Padma Purana está declarado: aqueles que se dedicam à consciência de Krishna jamais devem se deixar perturbar por ganhos ou perdas materiais. Mesmo que o indivíduo sofra alguma perda material, ele não deve se deixar perturbar, mas deve, isto sim, pensar sempre em Krishna no seu íntimo. Isso quer dizer que toda a alma condicionada está sempre absorta em pensar em atividades materialistas. Ela tem que se livrar de tais pensamentos e transferir-se completamente para a consciência de Krishna. Como já explicamos, o princípio básico da consciência de Krishna é pensar sempre em Krishna. Não nos devemos deixar perturbar por perdas materiais, mas devemos antes concentrar nossa mente nos pés de lótus do Senhor. Um devoto não deve se deixar dominar pela lamentação ou pela ilusão. No Padma Purana existe a seguinte declaração: não é possível que Krishna se manifeste dentro do coração de uma pessoa que esteja dominada pela lamentação ou pela ira. Os semideuses. Não devemos... Acho que sim, né? Mas Os semideuses.
não devemos nos descuidar de oferecer os devidos respeitos aos semideuses. Pode ser que não sejamos devotos dos semideuses, mas isso não significa que devemos ser desrespeitosos para com eles. Um Vaishnava, por exemplo, não é devoto do Sr. Shiva, nem do Sr. Brahman, mas ele tem a obrigação de oferecer todos os respeitos a esses semideuses, que ocupam posições tão elevadas. Uma vez que, de acordo com a filosofia Vaishnava, deve-se oferecer respeito até mesmo a uma formiga. Qual é a necessidade então de se falar de pessoas tão elevadas como o Sr. Shiva e o Sr. Brahman? No Padma Purana, alega-se: Krishna, ou Hari, é o senhor de todos os semideuses, logo é sempre digno de adoração. Isto, todavia, não significa que não se deve oferecer respeito aos semideuses. Não causar dor a nenhuma entidade viva. Assim declara o Mahabharata. Não resta dúvidas de que uma pessoa que não perturba ou causa ações dolorosas à mente de nenhuma entidade viva, que trata a todos assim como um pai amoroso trata seus filhos e cujo coração é imensamente puro, logo é favorecida pela suprema personalidade de Deus. Certas vezes, na assim chamada sociedade civilizada, faz-se campanha contra a crueldade para com os animais. Porém, ao mesmo tempo, matadouros regulares são mantidos. O Vaishnava não procede de tal modo, senão que é inteiramente incapaz de apoiar a matança de animais ou mesmo causar dor a alguma entidade viva.